Vem comigo porque nós estamos chegando para mais uma lição da Escola Bíblica Betel. Dessa vez, primeira lição de 2023. Eu quero desde já te desejar um excelente ano novo. Que esse ano de 2023 seja um ano de conquista, de realizações. Lembrando-se que principalmente nas coisas de Deus. Possamos levar mais a sério, que possamos nos santificar mais, nos dedicarmos mais, nos consagrarmos mais a Deus. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Aguinaldo e se você entrou aí, não deixe de dar o seu like, o seu joinha. Se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe, deixa aí o seu comentário. Nesse trimestre nós estaremos estudando Marcos, o Evangelho de Marcos será a nossa temática de janeiro, fevereiro e março de 2023. Vamos lá, vamos aqui para a nossa lição, que o nosso tempo ele é sintético. Bom, Marcos e o seu Evangelho. O Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia, né? De Evangelho, boa e Angélio, notícia, boa informação. O texto áureo dessa lição diz: só Lucas está comigo, toma Marcos, traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4:11. A verdade aplicada diz: mesmo vivenciando dificuldades e instabilidade, o discípulo de Cristo deve perseverar e aproveitar as oportunidades para o crescimento e amadurecimento. Quais são os objetivos dessa lição? Os objetivos são a tônica, o norte da lição. É apontar a relevância de viver em um lar cristão, mostrar que um momento de fracasso não é o nosso fim e falar que Deus sempre está disposto a nos restaurar. Texto de referência é Atos capítulo 12, versos 9, 10, 11 e 12, que nós não vamos ler, como é de costume, para nós ganharmos tempo. Vamos aqui à nossa introdução. Dentre os evangelhos sinóticos, são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos quer dizer ter a mesma visão, ter uma visão em comum. Então, eles têm a mesma visão. João não é considerado sinótico porque ele tem um âmbito de visão diferente. A maioria das coisas que narra em João não narra em Mateus, Marcos e Lucas. Então, sinótico é ter a mesma visão. Então nós temos aqui, e dentre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, assim denominados pela semelhança entre si, Marcos é o mais curto. Entretanto, isso em nada atenua o seu valor teológico e a beleza de sua mensagem. Quem foi Marcos? Esse é a nossa primeiro tópico. Tópico 1. Quem foi Marcos? A Bíblia nos mostra que Marcos era filho de uma mulher chamada Maria e parente de Barnabé. Em algumas versões, Marcos é apresentado como primo de Barnabé. Em outras versões, como a ARC, Marcos é apresentado como sobrinho de Barnabé. Já na ARA, Colossenses 4, verso 10, Marcos é o primo de Barnabé. Diz: saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. O texto certo, surge a pergunta: quem que está certo, a RA ou a RC? A RA está certa. Marcos, o grego aqui, anépsios, Marcos é primo de Barnabé. Então, se você estiver usando a revista corrigida, faça essa correçãozinha lá no seu rodapé. Coloca lá que Marcos ele é primo de Barnabé. Porque você pode, na sua aula aí,
Você lê lá, e Marcos, sobrinho de Barnabé, e de repente um aluno levanta a mão e diz, ô professor, professora, é sobrinho ou é primo? Porque a minha diz primo, pronto. Isso aí já gera uma confusão. Então você saber disso, ser ciente disso, ser seguro dessa informação, você já vai para a aula com segurança, baseado no texto aí original, tá bom? Pega aí, ó, essa dica. Marcos, o primo de Barnabé. Sua mãe era Maria. Acredita-se também que Maria era dona do cenáculo onde Jesus prepara a sua primeira ceia. Quando a gente lê aqui em Marcos, que os discípulos preparam a Páscoa, diz assim o texto no verso 13 do capítulo 14 de Marcos: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento, qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, e pronto, ali fazei os preparativos. Acredita-se que esse jovem é Marcos. O cenáculo é justamente na casa de sua mãe. O cenáculo é a parte superior de uma casa. Então acredita que esse jovem é Marcos. Assim como no verso 31 do 14, que diz, ó, seguia um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, só com aquela parte de baixo das vestes judias. Esse jovem aqui acredita ser o Marcos. Só ele narra esse fato, ninguém mais narra. Ele fala de algo que é próprio, que ele conhece. Pode ser, claro, isso é uma interpretação lógica, né? Uma inferência, que antes dos soldados virem com Judas para o Getsemane prender Jesus, eles podem ter ido ao cenáculo, a casa de Maria, mãe de João Marcos, a casa de Marcos. E provavelmente Marcos, como eles não encontraram Jesus lá, Marcos fora atrás deles, e eles foram para o Getsemane, e quando prenderam Jesus e viram que um jovem coberto o seguia, eles lançaram mão desse jovem. Mas isso é uma teoria, mas tem aí a sua coerência pelo fato de ser única e exclusivamente um fato narrado por Marcos. Ele pode estar narrando algo dele mesmo. Tá bom? É só para trazer de repente aí um ponto de lucidez dentro desse texto. Então, Marcos também, ele é o que vai na primeira viagem missionária, né? O registro de Lucas em Atos parece indicar que a casa de mãe de João Marcos era o lugar de reunião da igreja e da oração. A gente vai ver isso lá em Atos 12. Marcos também é citado como companheiro de Barnabé e Paulo durante a primeira viagem missionária. Marcos está lá citado, tendo abandonado os dois missionários no decorrer da viagem. Não sei, talvez aí um pouco falta de preparo emocional, talvez achar Paulo muito duro, muito sincero naquilo que fazia. Marcos retrocede, mas depois Barnabé restaura Marcos e Paulo pede Marcos pela sua utilidade ao ministério. Marcos teve a graça de viver em um lar cristão. Quando lemos a história da libertação de Pedro do cárcere determinado por Herodes, observamos que após o anjo libertá-lo das algemas e guiá-lo até a porta da cidade, Pedro chegou à casa da irmã Maria, mãe de Marcos, onde os irmãos estavam lá orando. Acredita-se que nesse cenáculo foi aonde se estabeleceu, inclusive, a igreja de Jerusalém. E o cenáculo era um local que eles frequentavam em oração. E quando Pedro estava preso, eles estavam lá em oração, buscando a Deus, suplicando a Deus.
E por causa da oração insistente e perseverante da igreja, Deus manda um anjo na prisão e tira Pedro de lá. Marcos teve um lar a serviço do reino de Deus. Sobre o conceito de entrega pelas coisas de Deus, podemos dizer que observamos esta qualidade na pessoa de Maria, a mãe de Marcos. Lucas expõe que mesmo vivendo um momento adverso, onde os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos por Herodes Agripa I, Maria cedeu a sua habitação para acolher os irmãos da igreja de Jerusalém nesse momento tão infausto. Os exemplos de coragem da irmã Maria poderiam ser muitos, pois cada dia ao abrir as suas portas, ela corria o sério risco de ser descoberta e sofrer as duras penas das leis romanas. Coragem, determinação, ousadia. Quando uma pessoa anda com Deus, se reveste do Espírito Santo, ela automaticamente não teme nada a não ser o seu Senhor. Era o caso de Maria. Ela não temia as leis, ela temia mais a Deus do que as leis romanas. E isso fez dela uma mulher destacada na história do Novo Testamento, na história de Atos. Marcos é a prova clara de que o exemplo vem de casa. A vida da mãe de Marcos foi um exemplo não só para os de fora, como de igual modo o foi para o seu filho. Podemos deduzir que através de seus ensinamentos, Marcos, anos mais tarde, tornou-se um companheiro do apóstolo Paulo, juntamente com seu parente Barnabé, o seu primo Barnabé. Então, o exemplo vem de casa. Na oração, no estudo, no trato, no que o teu filho ouve, no que o teu filho vê você fazer, o exemplo arrasta, a palavra move. O exemplo de cristão, as raízes cristãs, elas não são estabelecidas na igreja, elas são estabelecidas em casa. A casa é a base, a casa é o centro aonde vai formar essa mente cristã na família, nos filhos. E Marcos tinha essa boa base para que ele prosseguisse o seu caminho cristão e se tornasse um dos escritores do Evangelho. Vamos ao 2, tópico 2. Particularidades do Evangelho de Marcos. Há quem diga que na sua representatividade, Marcos é representado por um leão. Mas há quem diga também que Marcos é representado por um novilho. Só que essas duas ideias são ideias teológicas. Por exemplo, isso é muito ligado à Idade Média. Da Idade Patrística para a Idade Média, eles começaram a comparar os evangelhos com a visão que Ezequiel teve lá do querubim, com 4 faces, rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia, rosto de novilho. E eles começam a ligar as visões de lá com os evangelhos. Então isso é uma linha interpretativa. Isso não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta dentro do evangelho. Que de repente você fala, não, porque Marcos é o evangelho do servo representado pelo boi que trabalha. Outro vai dizer, não, ele é representado pelo leão, porque ele já mostra João Batista
aguerridamente apresentando o evangelho de arrependimento. Então todas essas ideias são medievais, patrísticas. Não quer dizer que sejam verdades absolutas. Podem ter as suas coerências, ser respeitadas, mas se alguém discordar, nada contra, nada que te faça provar que é verdade essa ideologia. Então é bom a gente ficar bem ciente disso, porque a gente carrega no nosso evangelho muitas coisas patrísticas e medievais. Não que os pais da igreja não tivessem autoridade para falar. Só que os pais da igreja, nem tudo que eles falavam a gente pode argumentar, fixar, afirmar com veracidade, como algo absoluto. Tem muitas coisas que são questionáveis porque são ideias, são conceitos, não são absolutos. Tá bom? Só para a gente dar uma explicação dentro desse contexto. Marcos deixa claro que seu propósito é mostrar que o mestre lidera através do serviço, expondo que Jesus veio servir, sofrer em favor de seus servos. Tópico 2, subtópico 1. Contexto histórico do Evangelho de Marcos. Nos dias do evangelista, Marcos escreveu seu evangelho a cristãos que estão ligados a uma ampla e cruel perseguição por causa dos líderes religiosos. Assim, os cristãos viviam em um ambiente hostil, onde eram reprimidos pelo Império Romano para que eles adorassem o imperador como um Deus, oprimido pelos líderes religiosos para que não aceitassem esse novo ensinamento estabelecido por Cristo. Acredita-se que Marcos tenha escrito esse evangelho para Roma, para a igreja de Roma, para os crentes de Roma. Isso é uma ideia justamente pelas expressões latinas, né, que Marcos usa. Por exemplo, a gente lê aqui em 1 Pedro 5,13, Pedro falando assim, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, que provavelmente é a igreja, Babilônia é uma figura para Roma, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, acredita-se que de modo particular, Marcos escreve para os crentes que estavam em Roma, sofrendo, passando perseguição. Ele escreve um evangelho de um Cristo servo, para aqueles que estavam servindo em meio à perseguição. De modo geral, ele escreve para todos os crentes que viriam pós Roma, que chegou a nós e que vai alcançar outras pessoas. Então a mensagem ela tem o seu modo específico, o seu alcance específico e o seu alcance geral. O seu alcance particular ali para a igreja, mas o seu alcance para todos aqueles que se tornariam membro desse corpo da igreja de Cristo. Desculpa. Qual a data? A data ela entra aí entre 55 a 70. Provavelmente 55 a 60, 62 daria um conceito melhor. Até porque provavelmente os outros evangelistas usaram muito da fala de Marcos, dos registros de Marcos, para poder relatar também nos seus escritos. A história mostra que no ano 70 a cidade de Jerusalém foi arruinada pelo exército romano e a liderança do general Tito. Depois de um longo cerco, centenas de judeus foram mortos e um grande número levado aprisionados. Por isso que provavelmente entre 55 a 62 Marcos tenha escrito o seu evangelho.
os destinatários, como eu coloquei aí, aos gentios de Roma, aos crentes convertidos em Roma, e ao judeu também da diáspora, que tinha ido se espalhado pelo mundo, e muitos deles também estavam em Roma. Vamos para o tópico 3, do início ruim a um fim honroso. Em Atos 13, podemos ler que Marcos deixou a comitiva de primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé e regressou para Jerusalém, adotando o ponto de vista das Escrituras. Não sabemos a razão que o fez regressar. Pode ser várias as ideias, você pode ter a sua opinião, você pode pedir a opinião dos seus alunos, o que eles acham que fez Marcos recuar, isso é importante. Você procurar saber deles, por que você acha que possa ter feito com que Marcos recuasse em meio a essa viagem. Pode ter sido as exigências de Paulo, pode ter sido as oposições que ele viu, pode ter sido as dificuldades, pode ter sido o seu desequilíbrio emocional, a falta de preparo emocional para viver toda essa cultura diferente da dele. Então são vários os pontos, mas ele recua e volta, tem aquela ranhura ali com Paulo, mas Marcos, todavia, ele está bem atuante nesse cenário, com Barnabé e Paulo. Por exemplo, quando a gente lê 12:25 de Atos, diz assim, Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. João era o seu nome hebraico, judaico, e Marcos era o seu nome latino. Então vamos lá. Então eles levaram João, apelidado Marcos, com ele. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos, e foram para a igreja de Antioquia da Síria, onde se tornou a base do cristianismo. Do início ruim a um fim honroso, e o Marcos 3, subtópico 1, diz: Marcos recuou, mas não abandonou a fé. Então, por seu regresso na primeira viagem missionária que havia feito com Paulo e Barnabé, Marcos será o motivo de uma calorosa discussão entre ambos. O pensamento de ambos conflitava em razão de Marcos ter deixado uma imagem negativa, do ponto de vista de Paulo. Barnabé, entretanto, acreditava que Marcos merecia outra oportunidade. Então Barnabé, oferecendo outra chance a Marcos, levando-o consigo para Chipre. Barnabé é aquele tipo de obreiro restaurador. Marcos, ele é mais colérico, sanguíneo, aquela pessoa acelerada. Barnabé, por ser o filho da consolação, é aquele que traz para si. Na verdade, Paulo e Barnabé era o equilíbrio um do outro. Quando Barnabé, muito na sua tranquilidade, Paulo devia injetar garra. Quando Paulo, muito na sua aceleração, Barnabé deveria enxertar equilíbrio, tranquilidade, centralidade a Paulo. Isso é importante. Você ter alguém que com um temperamento diferente, e há momento de que você injeta ânimo nele, e há momento que ele injeta equilíbrio em você, e isso faz uma coesão saudável. Vamos lá, Marcos, um obreiro restaurado na obra de Deus. Então Marcos, ele é restaurado por Barnabé, ele vai para Chipre,
para a ilha de Chipre com Barnabé. Lá eles fazem os trabalhos evangelísticos na ilha de Chipre e é restaurado. Ele vai ali se capacitando cada vez mais para fazer o evangelismo, para atuar fora da sua cultura, para ser um missionário transcultural. Ele é trabalhado a sua vida e ele amadurece a ideia de servir a Deus em outra cultura, a ponto de que Paulo chamá-lo para que ele fosse servi-lo em Roma quando ele estava preso. E Paulo fala, ele me é útil para o ministério. Você vê que Paulo, ele, apesar de ter tido aquela ranhura com Marcos, ele construía pontes. Se necessário fosse, derrubava os muros, dava ré no seu carro, voltava atrás e sabia reconhecer a mudança no próximo. Fala, me manda Marcos. Ele me é útil para o ministério. É 4:11 de 1 Timóteo. Marcos, de desacreditado a benéfico. De desacreditado no início, mas agora acreditado por Paulo. Paulo dá o maior valor e fala, todo mundo me abandonou, mas Marcos é capaz de estar aqui comigo. Todo mundo me deixou só, no momento que eu mais precisei, mas Marcos vai me ser útil nesse momento. Então Paulo, ele contou com Marcos, e o texto não traz mais discurso a respeito disso, mas com certeza Marcos se tornou um obreiro de valor na obra missionária, atuando com Paulo, apesar de Paulo estar preso. Bom, a conclusão diz, a leitura do livro de Marcos nos faz ver que ele leciona e que ele intenciona apresentar Jesus como servo de Deus. Podemos concluir dizendo que o tema central desse evangelho é que Cristo veio para servir e não para ser servido. Jesus veio para resgatar a humanidade. Então o valor que a gente tira, o conteúdo que a gente tira dessa lição é justamente o poder restaurador do Evangelho, o poder curador do Evangelho, de homens comuns como a gente, mas que com Deus são capazes de desbravar, são capazes de abrir caminhos aonde só um homem com Deus pode abri-los. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui encerrando essa primeira lição e que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e que esse trimestre seja um trimestre aquecido, com calor do Espírito Santo, com fogo na nossa alma, para que a gente possa acrescentar cada vez mais a obra do Senhor no ensino da sua palavra. Um grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima aula.